Que a paz do Divino Mestre nos envolva nessa noite e que nós possamos continuar nessa mesma harmonia gostosa criada pela música, pela atenção de vocês, pela prece da Márcia, e refletirmos a respeito da conversão de Maria Madalena. Conversão, você está indo por uma rua, no trânsito, conversão você vai fazer uma conversão à direita ou à esquerda, que significa abandonar a rua que você estava e tomar outro rumo. Isso, conversão no trânsito. No sentido bíblico, conversão é também mudar a orientação da própria vida. É reorientar as opções de vida, reorientar as escolhas para Deus. E sair do caminho dos erros. Isso seria a conversão no sentido bíblico. Ela implica uma mudança na visão de mundo, uma mudança nos costumes que temos, uma mudança nos maus hábitos. E neste caso da conversão no sentido bíblico, é um processo e não algo imediato. No trânsito, ponto. Converti essa rua, estou convertido para essa rua. No sentido bíblico, para mudar todo o nosso caminhar que fizemos errado, significa que nós vamos ter um resultado, teremos um resultado, mas não é um resultado imediato. 2000 anos da mensagem de Jesus não foram suficientes para arrancar de dentro de nós ainda o lado animal que temos. Enquanto humanidade, 2000 anos não foram suficientes para arrancar essa ferocidade primitiva, né? Apenas os métodos do mundo moderno modificaram, mas em relação ao homem da caverna, mas a violência, o primitivismo das ações, enquanto humanidade de um modo geral, continua quase o mesmo. Nós ainda matamos, nós ainda destruímos cidades inteiras, nós ainda jogamos bombas nos nossos irmãos, nós ainda deixamos os olhos fechados para os abandonados e destituídos de tudo. Então nós mudamos muito pouco porque ainda continuamos a alimentar essa fera que há dentro de nós, que se chama egoísmo. Então a conversão cristã, aparentemente, muitas pessoas se converteram ao Cristo, mas essa conversão ainda não chegou no âmago da nossa alma, direcionando realmente as nossas opções todas de vida para o crescimento espiritual, para Deus. Em 2000 anos de cristianismo, nós demos poucos passos em direção à solução dos problemas da humanidade, e vamos falar em termos de Brasil. Em 2000 anos, a gente avançou muito pouco para conseguir uma solução humanista para o problema social, para o problema da educação, para o problema da saúde. Nós ainda estamos muito longe do ideal cristão de amarmos uns aos outros, para que todos tenhamos as mesmas oportunidades, sejam supridas as mesmas necessidades básicas de todo mundo, né? Então, o Brasil é o maior país cristão do mundo. E essa ideia cristã está se fortalecendo aos poucos. A conversão do Brasil, ou a conversão do mundo,
para o Evangelho de Jesus, ela vai se fortalecendo aos poucos dentro de nós. Porque o Evangelho está sempre nos burilando aos pouquinhos. É como a parábola de Jesus, daquele fermento, que é a palavra dele, que por fim vai conseguir levedar toda a massa da humanidade. E aí sim, nós realmente seremos cristãos. Então nós vamos falar pegar como exemplo da conversão de Maria Madalena. Os autores nos quais eu vou me basear hoje é Humberto de Campos e José Herculano Pires. Eles trazem aspectos da vida de Madalena que eu espero que vocês gostem, porque os aspectos que eles trazem estão assim, sem aquela deformação das lendas judaicas, sem a deformação da santificação de Madalena pela igreja, sem a desinformação da fuga dela para a França, sem o pragmatismo da visão de Maria Madalena como uma prostituta. Então, essas informações que os dois autores de hoje nos trazem foram captadas dos registros que o indiano chama de Akasha, ou registros akáshicos. A gente já falou deles aqui. É uma espécie de uma tela invisível no mundo espiritual, onde estão gravados todos os acontecimentos passados, do mínimo acontecimento até o mais importante. E nós podemos perceber perfeitamente um aparelho que projeta um vídeo. Então, lá no plano espiritual, existem receptores de ondas capazes de captar e guardar ondas com a visão de acontecimentos de milênios. E foi baseado nestes registros akáshicos que os dois autores nos trouxeram algumas informações. No momento que Madalena se encontra com Jesus, ela, como todos nós, receia, ela tenta se esconder, ela se acha impura e ela não consegue nem encarar o mestre, mas por fim ela é vencida por aquela presença e frente a frente com Jesus, ela fica estática, ela não consegue falar, ela só consegue pensar, ela não consegue se mover. Imaginemos nós, frente a frente com Jesus. A gente ia perder qualquer capacidade de reação, né? E ela, de repente, ela não consegue mais desviar os olhos daquela presença e ela sente que o olhar de Jesus era como se ele esquadrinhasse a alma dela e o coração. Ela já havia, segundo esses autores, tido outras oportunidades de estar perto de Jesus, outras oportunidades de conhecer o Evangelho de Jesus. Só que ela ficava dividida entre se converter ou simplesmente ficar observando aquilo ali como o cego que ficou à beira do caminho, né? Sabia do que se tratava, mas não queria se envolver. E na cabeça de Madalena, naquele momento, ela relembra de uma frase que um rabi do judaísmo, né, muito importante, havia dito para ela algum tempo antes. Ele disse assim: os demônios gregos se apossaram do seu corpo e apagaram a luz da sua alma. Olha que interessante, um rabi havia dito isso: os demônios gregos se apossaram do teu corpo e apagaram a luz da sua alma. E ela, lembrando disso, ela ficava pensando: estou possuída dos demônios.
E então Jesus, que capta aquele pensamento, lhe diz: num instante a alma cai no pecado. E é também num instante que ela pode se reerguer. Então Madalena começa a se animar um pouco. E é através, e é por meio dos esclarecimentos daquela conversa de Jesus com ela, que ela vai abandonando os demônios que ela trazia dentro dela. O conhecimento inadequado que ela trazia dentro dela. Com certeza, evidentemente, ela deveria ter também alguns espíritos obsessores que a acompanhavam, se comprazendo no tipo de vida que ela levava. Mas os demônios que Jesus expulsa naquele momento são também os demônios gregos. A gente vai tentar esclarecer isso um pouco melhor. Então, Jesus começa a esclarecer Madalena e os demônios começam a ser expulsos de dentro dela. Quem era Madalena? Os biógrafos dizem uma judia helenizada, porque o pai dela era do Egito e a mãe dela era judia. E ela cresce dentro daquelas duas culturas. E ela era pagã, o povo pagão, ou seja, a cultura grega, a cultura romana, o Egito, todos tinham vários deuses, eram polisteístas. E isso significa que eram povos pagãos. E Maria Madalena era fruto dessa cultura, ela era também pagã. E a Grécia, que começa com essa mitologia de muitos gregos, o conhecimento grego se espalha pelo mundo, porque em determinado ponto dessa história, os gregos eram grandes e poderosos. Era a nação que possuía as maiores riquezas da terra. O exército grego, haja vista o treinamento que se dava aos soldados em Esparta, era modelo para o mundo todo. Eles eram guerreiros e bons guerreiros, né? Era o exército mais bem preparado do mundo, o exército grego. E as tropas dos gregos, os templos dos gregos, apesar de todo esse poderio, foi destruído pelos povos bárbaros romanos, porque Roma vai sobre a Grécia e destrói e aprisiona seus poetas, aprisiona seus filósofos e submete poetas e filósofos ao nível de escravos. Tanto que Emmanuel, ele termina a reencarnação em Pompeia, no dilúvio, a reencarnação como senador da República Romana, Públio Lentulus, e 50 anos depois ele está exatamente na Grécia, nesse cenário. E ele era um professor lá, um filósofo talvez, e ele é preso, aprisionado e trazido para Roma como escravo, onde ele desempenha o papel do escravo Nestório no livro 50 anos depois. Então, os romanos acabam se tornando grandes e escravizam os judeus também, porque Roma invade a Grécia, mas também invade Jerusalém. O que mais doeu na Grécia foi ver a sua cultura destruída, numa tentativa de destruição. Mas em Jerusalém doeu muito mais, porque o povo escolhido, que era o povo de Israel, já tinha a crença no Deus único e tinha já uma religiosidade bem característica, que a gente vai comentar daqui a pouco,
a religiosidade de Israel era totalmente diferente de tudo que se via em Roma, na Grécia, no Egito, na Índia. E quando os romanos invadem Jerusalém, eles levam aqueles costumes de esbórnia, de luxúria, de exageros, de dissolvendo a moral judaica. Isso era que mais doía, porque naquela época, nas culturas mais importantes, olha essa situação, os valores do espírito que Israel já tentava fazer emergir, estavam totalmente sufocados pela sensualidade. Era assim a sociedade daquela época. E Madalena, então, ela era fruto da sua época. Ela conhecia apenas o amor sensual, o amor da matéria. Mas algo nela começa a despertar e ela vai buscar em Jesus a plenitude do amor. Então, quando a gente observa a formação cultural de Madalena, uma judia helenizada, isso significa que ela tinha em sua formação cultural muitos aspectos da cultura grega, helênica, né? Ela também tinha na sua cultura elementos da cultura romana, da egípcia e da hebraica, porque o pai dela era judeu. Então, Madalena significa todo o mundo civilizado daquela época. Deu para entender? Eu expliquei direito? Ela significa isso. Então, a conversão de Madalena pode simbolicamente ser a medida da conversão do mundo todo. Percebem? Então, foi nesse... Por que do mundo todo? Porque foi nesse cenário de uma mistura das culturas gregas, romanas, judaica e do Egito que nasceu o cristianismo. Quando Jesus chega com o cristianismo, é nesse caldo do costume dos gregos e dos romanos e do povo de Israel que o cristianismo tem que nascer. Então, Maria Madalena, ela tinha que abandonar toda essa bagagem que estava dentro dela e se converter ao cristianismo. Assim como o mundo tinha que abandonar a sua bagagem também e se converter ao cristianismo. Por isso que a Madalena seria esse modelo de conversão. Ela era uma cortesã, ela era uma pecadora. Então, ela representava muito bem as características desse mundo pagão, desse mundo apegado à matéria, deste mundo que supervalorizava as questões da sensualidade, o prazer dos sentidos. Então, nela, essas características eram muito fortes. Então, os gregos, eles até eram de um racionalismo que chamava a atenção do mundo. Eles eram racionais, mas não era a razão que Kardec nos ensina. Era uma razão que fazia com que eles tivessem pensamento lógico, linear, direto, em cima do ponto do interesse deles, que era interesse de riqueza e de poder. Então, para os gregos, o que importava era controlar o poder. Madalena foi criada nessa cultura grega e, é claro, quando ela usa a razão que ela aprendeu, ela então se torna uma pessoa totalmente mundana que atendia aos seus interesses materiais e jamais tinha sido capaz de conceber que ela encontraria em Jesus um farol iluminando para a espiritualização em vez da racionalização. O Deus de Israel, que Madalena, é muito interessante essa análise, porque o Deus de Israel, que é esse que a gente lê no Velho Testamento,
mantinha o povo escravo. Escravo de quê? Das regras de pureza e de impureza. Escravos da aparência. Jesus fala da hipocrisia deles, né? E então Madalena, ela representa, ela é a mensageira da ressurreição, exatamente porque ela se caracterizava por ter rompido com as amarras do meio social em que ela vivia. Ela consegue romper com tudo que os judeus ensinavam de pureza e de tudo. Ela se liberta, ela se torna uma mulher livre dos costumes da raça judaica. Então, aqueles princípios tão equivocados de alguns elementos do judaísmo, Madalena já tinha rompido com eles antes. Então ela estava apta a receber a ressurreição, porque não tinha ninguém buzinando na cabeça dela que era impossível que isso acontecesse. Ela estava livre, a cabeça dela estava livre de todo aquele preconceito. Os deuses gregos daquela época, assim como os deuses romanos, eles também eram aqueles deuses que davam glória, davam poder, facilitava a vida na conquista de bens materiais. Então era assim que Madalena era. Todo mundo era assim. Todo mundo era desse jeito. Então todas essas formas de pensar dos gregos, dos romanos, dos egípcios e dos judeus, tudo isso era uma evolução que culminaria numa marcha para Cristo. O materialismo, ele vai perdendo a sua feição aos poucos, à medida que a humanidade vai se iluminando. Então, todas essas formas de pensar, quando a Madalena se converte, ela abandona e abre o pensamento para uma nova visão de mundo. O mundo pagão, essas civilizações fortes, elas ficaram aturdidas, impactadas quando Cristo aparece. Todo mundo se assustou. Como é que pode? Eles eram tão cultos, tão ricos, tão poderosos, e de repente surge lá um pobre galileu, um homem desconhecido, um homem simples, e que, no entanto, dele exalava um poder que todos tinham quase instintivamente se curvavam diante dele, um poder desconhecido. E este poder o próprio Cristo mostra nos milagres e em tudo que ele fez. Então, quando o cristianismo chega, com todo o impacto que Jesus causou, muita gente se tornou cristã. Muitos foram os seguidores do Cristo. O mundo, de um modo geral, não se tornou cristão. Assim como o Brasil não é realmente um país cristão. Porque se fosse, as coisas não estavam como estão. Nós não somos verdadeiramente cristãos, totalmente convertidos à mensagem de Jesus. Só que o mundo, o Brasil e cada um de nós está caminhando em direção ao cristianismo. Nós estamos caminhando em direção ao cristianismo. Então, para entender um pouquinho mais o expulsar dos demônios, nós precisamos de falar de um outro aspecto muito forte das civilizações antigas. Eram civilizações eróticas. Eram civilizações que viviam sob um império
de Eros. Eros representava um deus do amor carnal. E ele surge com força no século V, a ideia de Eros. Século V antes de Cristo. E Eros estava sempre acompanhado da deusa do amor. Como era o nome dela? Afrodite. Sempre ali rendendo um culto à beleza de Afrodite, ao amor. E até hoje, nós crescemos alguma coisa dentro dessa ideia do erotismo. A humanidade como um todo cresceu muito pouco nesse sentido. Nós ainda trazemos muito fortes dentro de nós esta valorização inadequada da beleza. Porque Platão pregava o belo como um caminho para atingir a Deus. Mas Platão não foi bem compreendido na beleza interior que ele pregava. E os gregos sempre valorizaram a beleza externa. E nós até hoje continuamos valorizando muito a aparência, o que se faz de sacrifícios incríveis para nos tornarmos mais bonitos. É uma coisa impressionante o que se gasta de cosméticos, o que se gasta de roupa, cirurgias, procedimentos cirúrgicos, estéticos, malhação exagerada para manter o corpo malhado. Tudo isso é muito forte na mulher de hoje. De um modo geral, todas que podem estão se apresentando fisicamente da melhor maneira que podem. E os homens também já buscam essa beleza. Eu fico olhando um jogador de futebol e penso assim, como é que ele tem a sobrancelha tão certinha? Eu custei a descobrir que eles também estão agora depilando as sobrancelhas. Mas como é que é certinha? Depois você olha o outro, nossa, parece que ele está com o rosto sujo, é porque a sobrancelha dele estava toda... Então, os homens também estão buscando esse ideal de beleza. Mas o pior que está acontecendo com eles não é nem buscar o próprio ideal de beleza, não. O pior é que eles continuam sendo seduzidos pela aparência. A aparência, a beleza continua muito sedutora. Então, muita gente continua ainda fazendo escolhas em cima da aparência, para depois perceber que a pessoa não trazia quase nenhuma beleza interior e nós não estamos acoplando uma coisa a outra. O que eu estou, toda pessoa bonita então é vazia. Não, absolutamente. Toda pessoa que não tem a beleza física é linda por dentro. Também não estou dizendo isso. Só que a gente está tangenciando essa importância muito grande que se dá, e isso é resquícios da civilização de Eros, da civilização das formas. Então, Madalena, nossa cabeça hoje, apesar dos deslizes de ainda valorizarmos tanto a aparência, mas muita gente mesmo, está caminhando para a espiritualização, para buscar o certo, para evitar os exageros. Aliás, esse era um dos frutos esperados da pandemia, onde as pessoas descobriram outros valores, né? Esperava-se que até a sociedade se modificasse bem mais do que houve mudança, mas houve muita mudança nesse sentido. Então, Madalena não tinha essa concepção de mundo, dos valores morais que nós temos hoje. A visão dela de mundo era totalmente outra, era totalmente dentro dessa civilização erótica. E tudo era muito natural, tudo era muito aceitável. Então, os demônios
que ela acalentava dentro dela, da luxúria, do prazer, que ela dava este prazer a vários homens, isso era perfeitamente normal. Haja vista que nos romances espíritas da época do Império Romano, a gente vê aquele monte de desvario das noitadas dos palácios, né? Então, Madalena era fruto daquilo ali. Ela ainda livre, totalmente livre, ela então sobressaía, né? Então, a conversão de Madalena, quando ela abandona os demônios da cultura grega, judaica e romana, é o símbolo da conversão. Madalena se converte progressivamente também. Ela vai observando, até chegar no ponto de chegar, agora eu quero, agora eu sei o que eu quero, e ir frente a frente com Jesus. Mas essa conversão progressiva significa o mundo também está caminhando para perder esses aspectos primitivos, né, da sexualidade e de outros elementos do materialismo. Então, Madalena, no momento que ela começa a se converter, ela representa as criaturas que foram e hoje as que são capazes de compreender a mensagem cristã, de aceitar a mensagem cristã, de ter batalhas íntimas enormes para se ajustar a esta mensagem. É o que nós temos feito dentro do nosso processo evolutivo. Travamos batalhas incríveis com os nossos desejos, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, para que a luz do Evangelho brilhe em nós. Então, Madalena representa essa pessoa que conhece a mensagem cristã, aceita e começa a travar batalhas íntimas para seguir esta mensagem. Porque, na verdade, muitos de nós nos convertemos uma conversão formal, intelectual, mas é do coração que sai a mudança. Então, intelectualmente, a gente admite a mensagem de Cristo e tem essa dificuldade enorme de vivenciar essa mensagem. E isso é muito natural. É natural que assim aconteça, porque no mundo como o nosso e no grau de evolução em que nós nos encontramos, uma mensagem com a sublimidade da moral que o Cristo trouxe, uma mensagem grandiosa como a que o Cristo trouxe, só pode penetrar no nosso comportamento e modificar esse comportamento por etapas. A natureza não dá saltos. Então, nada que eu estou falando aqui são coisas para nos desanimar. É coisa para a gente pensar, é muito natural que eu tenha dificuldades em vivenciar o Evangelho de Jesus em toda a sua exuberância. É natural isso. Estamos caminhando e a nossa caminhada é muito bem aceita pela espiritualidade superior que nos assistem. Então, nós estamos caminhando para a civilização que vai deixar de ser erótica e materializada, materialista, para uma civilização espiritual. Estamos caminhando. O planeta está caminhando para uma civilização espiritual. E as explosões de erotismo que nós vemos até hoje, o interesse que desperta a pornografia, que está aí mais presente na vida das pessoas do que nós podemos imaginar, tudo isso é um resquício muito forte do nosso passado, das civilizações que não ainda haviam entendido realmente a sublimidade da sexualidade, que é uma força que deve ser vivida por nós e bem vivida, porque é a maior força que a nossa alma tem.
Então, lidar com a nossa sexualidade de uma forma pura, como era no princípio, pura. A humanidade era pura. Depois que ela começa a desenvolver os gostos estranhos. Então, recuperar a pureza que nós fomos criados é um passo que a gente está dando aí a cada dia, e isso é bom. Porque a conversão de Madalena é a vitória da alma de Madalena sobre os instintos, sobre os impulsos. É tão interessante a luta que nós temos para conter os nossos impulsos. Porque impulso é aquela atitude que, por impulso, você põe alguém que caiu perto de você. Por impulso, você segura o braço de uma criança que está se afogando. Por impulso, você impede alguém de ser atropelado. Por impulso, você freia o carro rapidamente para não atropelar. Mas por impulso, você agride. Por impulso, você fala coisas mal faladas. Por impulso, você toma atitude errada. Então, o que nós precisamos é trazer os nossos impulsos sob controle. E para isso, a nossa alma tem que vencer os nossos instintos. E isso hoje é mais fácil do que foi para Madalena, porque nós estamos há 2000 anos com a mensagem de Jesus. E a cada dia nós estamos nos sentindo mais próximos de Jesus. A cada dia a humanidade reconhece também todos os erros das civilizações antigas e vão aos poucos se burilando, aos poucos se acertando e começam a idealizar o melhor. A semente do cristianismo foi plantada por Jesus na terra e foi plantada de uma maneira irrecusável, porque ela foi plantada com o amor, mas não é o amor que Jesus falava, é o amor que Jesus demonstrava, é o amor que ele vivia. Então, quando Madalena encontra com Jesus, ela sente naquele momento que a alma dela estava se despedaçando, que o coração não estava batendo, ele estava se contorcendo. E ela então percebe, sente que a vida dela, a vida, tudo que fervia no sangue dela estava fugindo e que a vida estava fugindo. E ela tinha aquela agonia de que estava morrendo e pensava assim: eu estou no meu instante de salvação, mas está parecendo que é um instante de morte. Ela pensava: a sensação que eu tenho é que eu vou morrer, porque a minha alma está despedaçada e o meu coração está se contorcendo. Então Jesus, captando aquele pensamento, fala com ela: o que você teme? De que você tem medo? E ele acrescenta: quem se apega à vida, perdê-la-á, mas aquele que perde a vida por amor de mim, este se salvará. É interessante observar, então, que Jesus aqui coloca que a conversão é uma espécie de morte. Aquilo que somos, o nosso lado errado, ele tem que morrer para que possa renascer de outra forma. Então, as pesquisas que analisam os fenômenos da morte e de quase morte sabem que por um átimo de segundo você vê passar na sua tela mental anos da sua vida, todos os acontecimentos da sua vida. A gente faz, quando pensa que está morrendo, uma revisão mental de toda a nossa existência. O depoimento de pessoas que tiveram experiência de quase morte, principalmente isso é mais forte nas vítimas de afogamento, todos trazem
essa ideia de que viram a vida toda. Então, o ato de conversão é também um tipo de morte, porque você tem que rever tudo que você fez para saber o que você vai abandonar e o que pode seguir com o homem novo que está nascendo. O apóstolo Paulo, ele faz esta comparação também. A conversão é o nascimento de um homem novo, cristianizado, e a gente deve abandonar ou deixar morrer o homem velho. E Jesus fala de amor com Madalena. E ela fica pensando, que tipo de amor é esse? Porque o amor que ela conhecia era um amor que fazia estremecer de prazer o seu corpo e não estremecer de medo o seu coração. Por isso que ela se sente esvaziar-se naquele momento. E a voz de Jesus chamando a atenção dela para o amor que era a representação do reino de Deus, que significava que o reino de Deus não pertencia aos grandes, aos poderosos, mas aos pequeninos. E Jesus falava com ela deste amor que cobre a multidão dos pecados. Se Madalena se julgava uma pecadora, no momento que ela aprendesse a amar, o amor cobriria a multidão dos pecados. Mas ele fala, para amar este amor, para ter este amor que cobre a multidão dos pecados, ou melhor dizendo, para ter os pecados destruídos, resgatados pelo amor, era preciso do amor que você adquire quando entende que é preciso entrar pela porta estreita. Jesus falava com ela da necessidade da renúncia a tudo que ela trazia de valor até então. Uma renúncia suprema dos bens, não só dos bens materiais, mas de tudo que tinha valor para ela na forma de pensar e na forma de ver a vida. Jesus falava com ela do trabalho difícil que é uma alma alcançar as luzes da redenção. E dizia que só o amor que sabe renunciar é o amor que vai nos levar a uma vida plena, a vida suprema. E Madalena escutava tudo aquilo com muita atenção e falava com Jesus que ela nunca tinha visto aquele amor e que ela tinha sede do amor que ele estava pregando. Neste momento, ela começa a se purificar, a ela mesma expulsar os seus demônios no próprio amor que ansiosamente ela buscava antes por meio dos sentidos, mas que agora ela estava aprendendo a buscar o amor espiritual. Então, Humberto de Campos diz que ela queria compreender bem aquele ensinamento que Jesus passava. E ela pergunta, então, Senhor, só o amor pelo sacrifício é que pode saciar a sede do meu coração? E Jesus fala, sim, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. E isso dá o que pensar, não é? Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Porque se a gente se deixa levar da maneira que quiser, sem nos sacrificar em nada, nós não vamos encontrar condições para desenvolver a potencialidade da nossa alma, as sementes que estão em nós. E Jesus diz, toda luz humana que existe na Terra, toda luz humana vem de um coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Toda luz vem de um coração que foi sacrificado. E Jesus dá o exemplo que ela bem conhecia,
Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres espalhados pelo chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. Eu acho essa figura de uma poesia linda, porque os vencedores, os guerreiros, eles têm aquela vitória de um dia, e os caídos, os tombados, têm a vitória para a vida eterna. E aqui está também um pouquinho da raiz do fato de Jesus ter sido crucificado, de Jesus ter sido vencido, porque vencido fisicamente pela dor, porque no momento que Jesus era um caído e um tombado, ele ensinava ali o silêncio dos que tombam, e é nesse silêncio que se ouve a mensagem de Deus. É assim que a mensagem plantou nos nossos corações. E quando Jesus vai explicando isso, Maria Madalena vai se acalmando, e ali ela sente que a cortesã que vivia dentro dela já estava morta e que ela jamais conseguiria voltar para o seu palácio, para o palácio que ela havia ganhado de um nobre. Então, naquele momento, todos os demônios estavam expulsos e ela se reconhecia uma nova pessoa no amor que ela devotava ao Cristo. Um amor que era um anseio de imortalidade, um amor que despertava o seu lado espiritual. E ela não saberia, e ela diz que jamais ela conseguiria traduzir aquele amor que trazia para dentro dela, uma sensação divina arrebatadora, que ela não tinha palavras para escrever aquilo. Então, naquele momento, ela estava livre das serpentes de fogo que incendiavam a sua alma e dos abutres que produziam as serpentes de fogo. Ela se sente leve e impregnada daquele amor que ela nunca pensou que existisse. E naquele momento da conversão, ela sente uma paz muito grande, porque aquele amor trazia uma harmonia muito grande, que ela conseguia imaginar que era a mesma harmonia que estava por todo o universo, também trazendo a harmonia da movimentação das esferas no mundo cósmico. Então, por essa razão, a conversão de Madalena é a medida da conversão do mundo, porque Jesus usa para ela as palavras mais adequadas ao coração dela, que são as mesmas palavras adequadas para os nossos corações e para o coração do mundo. E ao analisar essas palavras de Jesus, a gente percebe que a conversão é uma coisa contínua, mas também um processo totalmente individual. E Jesus era paciente. Ele começa convertendo um grupo de pescadores, alguns cambistas. Depois ele começa convertendo as pessoas que ele ia encontrando como pequenas moedas que ele ia ajuntando para formar uma grande fortuna, para fazer uma grande fortuna. E de vez em quando ele era capaz de captar uma moeda de alto valor, como um Saulo de Tarso, né? Ou com menos valor um pouco, como a Madalena. Então, ainda hoje, a revelação de Cristo continuará na terra a se fazer por meio de todos os convertidos. Cada criatura, cada vez que a gente conseguir despertar para a compreensão do Evangelho
e despertar alguém perto de nós para a compreensão do Evangelho, é um mundo novo desta pessoa que recebe a revelação. Cada convertido é um Lázaro que Cristo arrancou das garras da morte. Cada convertido é uma Madalena que sai de todo o império dos sentidos para a busca de uma verdade muito além da matéria. Então, ela vai experimentando uma felicidade muito grande. E ela vai imaginando o que ela tinha que fazer com aquele conhecimento todo. E esse encontro da conversão de Madalena se deu na casa de Simão Pedro. Quando Simão percebe que Jesus conversava com aquela mulher pecadora que todo mundo conhecia, Madalena, ele passa, olha com certa estranheza e ela sente o olhar frio de Simão Pedro para ela, quase de desprezo. E ela fala: Senhor, quando partirdes deste mundo, como é que nós vamos ficar? Porque ela pensou assim: se depender dos discípulos, eu não terei vez, né? Como é que nós vamos ficar? E Jesus compreende o alcance da dúvida dela e fala com ela: certamente eu vou partir, mas nós estaremos eternamente juntos pelo Espírito. E quanto ao futuro, no infinito de suas perspectivas, cabe a cada um tomar a sua cruz e sair em busca da porta estreita da redenção. É isso que nos cabe até hoje, assumir a nossa cruz, os nossos compromissos, sabendo que estaremos sozinhos para passar por essa porta estreita. Jesus fala que ela deveria, em vez de preocupar com o preconceito ao seu redor, ela deveria colocar acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança nela mesma. Então ela sai dali e começa a buscar os discípulos. Depois da ressurreição, acontece a ressurreição, Jesus fica 3 dias no túmulo e Madalena é a mensageira da ressurreição. E algum tempo depois, o judaísmo já tinha tomado conta de novo de todo aquele cenário. E ela fica querendo ir para o templo para ver a mensagem de Jesus, e tudo isso fica muito difícil. Ela segue os ensinamentos de Jesus de uma forma, depois da crucificação, os discípulos voltam para Galiléia para rever aqueles sítios. E quando os 2 últimos discípulos estavam indo embora, para voltar para Jerusalém, ela pede companhia para a viagem. E eles recusam. Eles não queriam ser vistos ao lado de uma pecadora. Eles não confiavam no coração de uma mulher. E ela lembrou do mestre, ficou humilde, resignada e ficou sofrendo toda aquela sorte de preconceitos, mas ela já estava despojada dos bens materiais, ela não voltou mais para o palácio, começou a trabalhar com a própria manutenção, sofreu muita humilhação, passou por muitas dificuldades, e em todos os momentos ela se fortalecia pensando em Jesus. E ela compreendia cada vez mais o que era a porta estreita que Jesus tinha falado. E lá um dia, nessa cidade que ela estava, Dalmanuta, ou seja, Magdala, ou seja, Iraque hoje. Maria de Magdala, ela nasceu em Magdala, ela estava nessa cidade. Depois Magdala vira Madalena, mas era Magdala. Ela estava nessa cidade e se sentia muito infeliz, muito triste, quando chegam uns leprosos, um grupo de leprosos buscando Jesus.
E ela começa a conversar com eles, levando a claridade do reino, e eles se sentiam muito bem. Ela consegue transformar a tristeza em esperança, ela consegue transformar a humilhação em resignação, ela consegue transformar aquele grupo, mas o pessoal vai lá e fala, você não pode ficar aqui não. Então ela vai embora com o grupo de leprosos para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, só tinha o leprosário, o Vale dos Leprosos, onde ela podia ficar. E ela entra para esse Vale dos Leprosos com o coração firme na sua missão de ajudar aqueles infelizes. E ela faz esse trabalho com muito amor, e Humberto de Campos descreve isso de uma forma belíssima, mas o tempo já acabou, e eu aconselho a leitura do texto Madalena, do livro Boa Nova. Então, ela faz aquele trabalho todo. Quando ela abraçava aqueles leprosos, ela levava o evangelho com muito amor. E um dia, quando ela olha para si, ela tinha contraído a lepra. E depois de continuar junto com eles enquanto foi permitido, quando ela sente o fim próximo, ela quer voltar a Éfeso para visitar Maria, mãe de Jesus, e João, que moravam em Éfeso. Ela despede daquela comunidade paupérrima, ela já tinha implantado ali a palavra de Jesus, o reino de Deus era o assunto de todos os leprosos, eles estavam produzindo o que podiam, estava tudo certo. Ela pensa, minha missão aqui acabou, agora eu vou a Éfeso. Mas quando ela vai numa viagem muito sacrificial e com a pele já toda macerada pela lepra, e ela pensa, quando ela desfilava a beleza, todo mundo olhava, e ela desfila a deformidade da lepra e sente outro tipo de olhar, e ela pensa, hoje a minha alma está muito mais feliz do que aquela época. Então ela chega, quando ela vê o casario de Éfeso, o corpo já não aguenta mais a caminhada. Ela é socorrida ali numa tenda por cristãos e ela encontra ali o fim da sua vida. Por vários dias ela sente dores enormes e a mente dela caminhava pelas lembranças que ela tinha do mestre. E em dado instante parece que ela para, as pessoas que a rodeavam, a ajudando, percebem que o peito de Maria não mais arfava e não se ouvia de vez em quando uns gemidos como ela soltava. É interessante, Humberto de Campos descreve o estado de coma em que ela se encontrava, e enquanto estavam ali, de vez em quando arfando, de vez em quando gemendo, as pessoas ao redor orando por ela, ninguém imagina como é que está a mente da pessoa naquele momento. E naquele momento ela transportava-se no tempo e no espaço e voltava em Tiberíades, no lago, em Éfeso. A alma dela passeava por ali, revendo mentalmente o mestre. E Maria, de repente, ela sente então um grande alívio, se sente em Cafarnaum, sente a beleza de todo aquele lugar, e foi quando ela percebe que ela já não sentia mais dor nenhuma. Foi quando ela viu Jesus se aproximar, mais belo do que nunca. O olhar dele tinha o reflexo do céu e a fisionomia uma alegria incomparável. O mestre estende as mãos para Maria e ela se prosterna como sempre fez e diz Rabone, quer dizer, meu Senhor. E Jesus recolhe brandamente nos braços e fala, vem Maria, você já passou pela porta estreita. Amaste muito, vem, você já passou a porta estreita. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos lá.
X. X. Tem certeza?